Bom, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos. Queria primeiramente agradecer a presença de vocês todos aí, num horário como esse. Sei que quem está participando está interessado no assunto. Hoje nós vamos fazer um webinar que vai falar sobre tecnologia para recursos humanos. Ao longo dos últimos anos, viemos falando de várias tecnologias, normalmente eram tendências. O que eu vou trazer hoje são quais dessas tendências já são realidade e tentar trazer exemplos de como essas tendências viraram realidade em muitas empresas, que benefícios que essas empresas já estão colhendo com a aplicação dessas tecnologias. Creio que vai poder despertar vocês para algumas ideias, para que vocês possam investigar melhor, ver cases, enfim, correr atrás de mais detalhes sobre essas informações. O webinar tem duração de 40 minutos, então um tempo razoável, vamos conseguir passar bastante conteúdo, e no final nós vamos ter para perguntas, mas ao longo de todo o webinar, fiquem à vontade para mandar as perguntas, nós vamos selecionar as perguntas e no final eu venho com as respostas dessas perguntas. Queria me apresentar também, meu nome é Marcelo Porto, sou diretor de produtos da LG, trabalho com tecnologia para RH já há 18 anos, tendo participado de várias fases de desenvolvimento, gerenciamento de projetos, na área comercial, enfim, de todo o ciclo aí, desde a venda, a implantação de projetos de tecnologia para RH, e hoje compartilhar um pouco dessa experiência com vocês e que novas tecnologias que a gente está trabalhando e que as empresas estão usufruindo. Bom, como eu falei, o objetivo da palestra é falar tecnologias e práticas que ajudam a suportar as estratégias de pessoas. Um pouco da LG, para vocês conhecerem, a LG Lugar de Gente é a maior empresa brasileira especializada em tecnologia para gestão de pessoas no Brasil. Nós somos focados em RH, soluções para RH, tecnologia para RH, não trabalhamos com outras áreas, então os 500 colaboradores hoje da LG respiram e trabalham no sentido de buscar soluções que possam contribuir com as nossas empresas para atingir seus objetivos na área de RH. Aqui alguns dos nossos clientes, temos grandes clientes, então grandes cases de produtos variados, de folha de pagamento, benefícios, autoatendimento, recrutamento e seleção, gerência de performance, games, então clientes que usam soluções diversas dentro da nossa aplicação. Das 100 maiores empresas do Brasil hoje, 26 delas trabalham com soluções da LG. Então, temos uma grande penetração nesse mercado de grandes empresas e é um mercado que nós atendemos bem, com soluções bastante robustas. Bom, vamos falar um pouco dos desafios do RH, provavelmente a maior parte do público é de RH, então esses desafios não são novidades para vocês, é o dia a dia de vocês, a dificuldade de atrair e contratar talentos, de manter esses talentos dentro da empresa, evitar o turnover dessas pessoas, desenvolver essas pessoas, de capacitar essas pessoas. Com essa nova geração, temos desafios adicionais de engajar as pessoas e ter todas essas atividades alinhadas com a estratégia da empresa. Isso não é novidade, provavelmente, para muitos de vocês. Eu vou dar uma boa e uma má notícia ao mesmo tempo. Esses desafios permanecerão. Então, da mesma forma que nós precisávamos contratar boas pessoas há 10, 20, 30 anos atrás, nós vamos precisar contratar, identificar, selecionar essas pessoas daqui a 10, 20, 30, vamos precisar engajar essas pessoas, vamos precisar reter essas pessoas. O que a gente percebe que muda ao longo do tempo é a forma como esses desafios são superados. E eu vou dar exemplos de como isso vem mudando ao longo do tempo. E é fato que a tecnologia vem mudando a forma como nós fazemos muitas coisas e não seria diferente com as próprias ações da área de RH. Bom, como nós contratamos? Isso mudou muito. Empresas ainda, talvez muitas tradicionais, ainda usam o método de currículos, de receber currículos. Esse método ainda existe em várias empresas, mas várias outras empresas já estão usando analytics, ou seja, comparação de dados dos seus principais colaboradores, da performance, das competências dessas pessoas com candidatos, para identificar quem são os candidatos que vão poder ficar mais tempo na empresa, ou seja, retenção.
uma coisa importante dizer é que a tecnologia ela não ajuda de forma absoluta, ou seja, uma mesma tecnologia pode ser boa para uma empresa e nem tão boa para outra empresa. Tudo depende da sua estratégia e dos desafios específicos da área de RH. Então aqui, por exemplo, temos um exemplo aqui de um game de voluntários da Olimpíada de 2016, que foi feito por nós. O desafio era, eu precisava selecionar entre 300 mil pessoas, milhares, algumas milhares, 1.000 ou 2.000, que fossem os voluntários da Olimpíada. Bom, essa é uma dinâmica difícil de conversar com essas pessoas, elas estão em 100 países, têm perfis diferentes, como fazer um processo de contratação para esse objetivo específico? No caso aqui foi de criar um game que se conseguisse mapear as competências olímpicas, enfim, o perfil dos valores olímpicos, então adotou-se uma estratégia específica. Se eu vou abrir uma filial em outro país, por exemplo, eu posso trabalhar muito mais em coisas online, entrevistas por vídeo, então depende da estratégia, a tecnologia pode ser boa ou talvez nem fazer tanta diferença, por isso a aplicação de tecnologia tem que estar necessariamente vinculada à estratégia de pessoas da empresa. Mudou a forma como nós capacitamos as pessoas. Hoje muitas pessoas consomem a maioria do seu conteúdo no YouTube, empresas gastam milhares de reais desenvolvendo conteúdo, colocam nas suas universidades corporativas, então isso tem mudado. Mas um ponto importante também é a questão de engajamento. Muito conteúdo na internet, muito conteúdo no YouTube, as empresas gastam uma fortuna produzindo conteúdo, mas esse conteúdo na prática só vai ser usado se alguém consumi-lo. Então, por isso, existe a necessidade de engajamento. E também o que a gente percebe é que vem mudando a forma de engajamento. Hoje tem técnicas de gamificação, vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante no webinar, mas enfim, dado que nós temos um perfil eclético de pessoas mais velhas, ficando mais tempo no mercado de trabalho, e um volume grande de pessoas mais jovens entrando, tem que se ter uma estratégia de engajamento, até mais de uma estratégia, dependendo do perfil, para que se consiga atingir esses resultados. E muitas outras coisas. A comunicação mudou. Estive olhando aí a data em que surgiram Facebook, Twitter, YouTube, Skype, surgiram em 2003 a última dessas ferramentas. Isso quer dizer que na virada do século XX não existia Facebook, não existia Twitter, não existia YouTube, Skype, WhatsApp. O iPhone está fazendo 10 anos esse ano, que acabou lançando o conceito de smartphone, e é bobagem a gente imaginar que chegamos no fim da linha. O que hoje parece mais novo, amanhã se tornará obsoleto. Cabe a nós avaliar quais são os desafios que estão acontecendo e quais são as novas formas de se enfrentar esses desafios. Além de outras coisas, estamos vendo aí o advento de impressora 3D, de realidade virtual, de internet das coisas, enfim, uma série de tecnologias. Essas sim talvez sejam tendências. Num próximo webinar daqui a uns anos a gente tenha exemplos de aplicações em empresas, mas num volume ainda pequeno. O que eu vou mostrar hoje são coisas que há 5 anos atrás seriam mostradas num slide como esse, mas que hoje já são efetivamente realidade nas empresas. Bom, esse slide mostra aí o tripé de gestão, que é baseado em tecnologia, processos e pessoas. E o que a gente percebe é que a tecnologia tem desempenhado um papel cada vez mais decisivo no atingimento dos objetivos estratégicos. Exemplos aí, talvez até extremos, seriam Uber, Airbnb, que são empresas praticamente onde a tecnologia fez o seu diferencial competitivo, ou seja, ela teve um impacto decisivo nos objetivos estratégicos do negócio. Vamos imaginar essa pirâmide, então, dentro da área de RH. Vamos imaginar o RH como uma empresa. Como estão os processos da minha gestão de RH? Como estão as minhas pessoas na minha gestão de RH? E que tecnologias eu estou usando nesse departamento para suportar os meus objetivos estratégicos de pessoas, ou seja, as minhas estratégias de pessoas. É sobre isso que nós estamos falando aqui, trazendo novas ideias e cases para que vocês possam avaliar o quão vocês podem melhorar a aplicação de tecnologia no tripé de gestão do RH das suas empresas.
Bom, aqui é o próprio tema da palestra, o que era tendência já é a realidade. Trouxe aqui uma pesquisa de 2015, tecnologias de maior impacto na transformação do negócio. Estamos falando aqui de cloud computing, nos Estados Unidos 14%, globalmente 11%, mobile 9%, internet das coisas, data analytics, ou seja, todas essas tendências de 2015 nós já vemos elas na prática em várias áreas, não só no RH, isso se expande para as outras áreas, mas hoje nessa palestra nós vamos falar especificamente dessas tecnologias dentro da área de RH. 4 são os temas principais que nós vamos abordar hoje. Cloud Computing, Games, Analytics e Mobilidade. Vamos ver como é que as empresas têm aplicado essas tecnologias no seu dia a dia. Cloud Computing, para simplificar o raciocínio e até nivelar o conhecimento, podemos dizer que seja software como serviço. Na verdade, é algo mais amplo, você pode alugar máquinas, enfim, mas para o conceito de RH, o que é usado é a parte de software como serviço. E o que quer dizer isso? O software é disponibilizado via internet, caracterizando-se mais como um serviço do que um produto. Você não precisa instalar um produto, você não precisa fazer atualização de um produto, você simplesmente usa um produto, ele passa a ser um serviço e não algo que você tem que gerenciar, você não precisa ter servidor, nada disso, você simplesmente usa esse produto. Isso é muito comum hoje, você tem aplicativos, redes sociais são softwares na nuvem, você não instala, você simplesmente entra no site do Facebook ou de outra rede e usa, e outras várias aplicações empresariais também funcionam na nuvem. Bom, quais são os benefícios da nuvem? Porque nuvem, cloud computing, para que serve isso? Eu não preciso de nuvem, eu preciso atrair pessoas, contratar pessoas, remunerar pessoas, gerenciar performance. No que a nuvem me ajuda a resolver os meus problemas de negócio? Bom, a nuvem, ela centraliza essas informações e conecta todos os stakeholders, ou atores, ou as pessoas envolvidas nos diversos processos de RH. Vamos dar um exemplo aqui da parte médica, por exemplo. Temos empresas que são espalhadas no Brasil todo. Uma das necessidades dessas empresas é realizar o ASO, por exemplo, o exame admissional. Mas em determinada localidade não faz sentido ter um SESMIT próprio, ou contrata-se um terceiro, e muitas vezes esse terceiro pode ser diferente. No Pará é um, em Goiás é outro, em São Paulo é outro. Como garantir que essas informações estão todas centralizadas, até para que depois eu possa avaliar absenteísmo, avaliar dados, enfim, como garantir isso? Uma solução em nuvem permite conectar essas várias pessoas. Eu posso, por exemplo, contratar um prestador de saúde em outro estado e ele acessar a mesma aplicação, fazer o ASO. Com o e-social, por exemplo, tende a aumentar a pressão, vamos dizer assim, por um bom processo. Temos empresas hoje que fazem o exame admissional, pega no malote, manda um malote, chega dias depois para ser digitado na central. Esse processo é muito longo, pouco produtivo, exige muito esforço. Então, a nuvem poderia, num caso como esse, centralizar todas essas informações, resolver uma série de questões. Este foi só um exemplo, e as nuvens conversam entre si. Então, se eu estou no recrutamento, eu posso conversar com a nuvem do LinkedIn para obter o perfil daquele candidato, por exemplo. Posso conversar com a nuvem do e-social para transmitir informações legais. Então, os softwares nas nuvens, eles se conectam entre si e permitem uma base centralizada que possa atender aos diversos atores, além de outros benefícios, como não ter instalação, não ter toda a preocupação com infraestrutura, a questão de custo, enfim, uma série de benefícios na adoção desse tipo de tecnologia. No mercado, o que a gente percebe em RH, de forma quase que unânime, é que as soluções de HCM, e HCM, no caso, representam Human Capital Management, ou, traduzindo aqui para o Brasil, gestão de talentos, praticamente as soluções de gestão de talentos, tanto no mundo quanto no Brasil, são todas baseadas em tecnologia de nuvem, todas oferecidas no modelo de software como serviço. O que normalmente essas ferramentas de HCM oferecem? Toda a parte de recrutamento e seleção, gestão de performance, treinamento.
No caso da LG também, games colaborando para que esses processos sejam ainda mais produtivos, e o Analytics que permeia, possibilitando dar uma visão mais numérica sobre toda essa gama de dados e informações que se tem sobre os funcionários e os processos da empresa. Bom, aqui para conceituar um pouco mais o HCM, é um conjunto de práticas, metodologias e soluções que considera as pessoas como ativos, capital humano, cujo valor pode ser medido, cujo valor atual pode ser medido e o valor futuro pode ser potencializado através de investimentos nas diversas fases do ciclo de vida do profissional na empresa. Bom, essa é uma boa definição. Eu vou trabalhar medindo as pessoas, e aí existem formas de se fazer essa medição, identificando gaps e investindo para potencializar, suprir esses gaps e fazer com que esses funcionários performem de maneira melhor. O ciclo de vida desse funcionário dentro da gestão do capital humano é basicamente composto de algumas fases. Então, temos então a parte de recrutamento e seleção, que é onde eu faço toda a divulgação, captura de currículos, triagem, o processo de seleção. O onboarding, que é quando o funcionário entra na empresa, ele tem que saber quem que é o dono da empresa, qual que é o cargo que ele vai trabalhar, o que ele vai fazer, que competências ele precisa, como que ele se desenvolve. Performance, onde ele é medido, ou seja, onde se avalia o seu resultado, a sua avaliação de performance, tem toda a parte de metas também, individuais, por equipe, todo o desdobramento a partir das metas organizacionais. O desenvolvimento desse colaborador, nesse caso, esse desenvolvimento é sempre, né, porque ele vai estar sempre precisando ser desenvolvido, seja porque mudou de função ou porque mudaram os próprios desafios da empresa. E carreira e sucessão. Carreira sob o ponto de vista do funcionário que quer saber para onde ele vai, que competências ele precisa desenvolver para chegar até lá, e sucessão por parte da empresa para ter o seu mapa de sucessão e, em caso de perder algum dos seus talentos, quem poderia substituir essas pessoas. Vamos detalhar um pouco mais cada um desses processos. Bom, em recrutamento e seleção, temos toda a parte de atrair os candidatos. Um foco muito importante é a independência do gestor. O que a gente percebe é um conceito que deve se tornar mais comum daqui para frente, essa frase, que é o recrutamento colaborativo. A gente percebe que o recrutamento era feito todo pelo RH, que era responsável por captar currículos, normalmente mandava um e-mail para o gestor com esses 3 currículos, o gestor devolvia o e-mail. O que a gente percebe é que o recrutamento está caminhando para ser algo colaborativo. Um colaborador indica um amigo para participar de um processo de seleção, o RH delega para o próprio gestor avaliar esses candidatos, já ele mesmo, através de autoatendimento, fazer a sua avaliação, as suas observações, enfim, algo que era restrito à área de RH, agora passou a contar com a colaboração de funcionários, do próprio candidato, dos gestores, então isso se torna um processo mais permeado em toda a empresa. Esse processo tem que ser alinhado ao orçamento, assertividade na triagem, então temos casos de programas de trainee, por exemplo, com 20 mil candidatos, como ser assertivo, como ter produtividade num processo tão grande como esse, que tecnologias podem ser aplicadas para me ajudar. No caso aqui, vocês vão ver daqui a pouco, games de seleção, como eu já mencionei no caso da Olimpíada, funcionaria muito bem num caso de um programa de trainee também, com grande volume, porque você já tem uma primeira triagem onde você avalia competências e consegue selecionar pessoas com o perfil desejado, e uma série de outras questões. Avaliar perfil técnico, isso também é comum hoje, aplicação de provas. Uma coisa nova também é a avaliação comportamental. É difícil de você conseguir capturar valores de um candidato. Normalmente você captura conhecimentos históricos, mas valores é mais difícil. Nesse caso, os games também ajudam, porque colocam esses candidatos em situações onde ele vai tomar determinadas atitudes que nos permitem mapear alguns valores. É o que aconteceu especificamente no caso dos Jogos Olímpicos lá, e temos outros exemplos também em relação a isso. E para empresas que contratam muito, volumes muito grandes, tem que ter produtividade. Então, controle de SLA, das etapas, tudo isso é importante dentro da gestão do recrutamento e seleção.
O onboarding é o processo onde o funcionário entra na empresa. Algumas pessoas chamam de ambientação, existem vários nomes em várias empresas, e muitas vezes é um processo presencial, então acabou de ser hoje, amanhã entra uma nova pessoa, tem que esperar no próximo mês a nova rodada de ambientação. Então, o processo online ele se torna mais efetivo e mais direcionado. Na medida em que eu já sei o meu perfil do candidato, ele pode fazer um onboarding já direcionado para uma trilha de desenvolvimento do cargo que ele vai ocupar, e mais, ele pode ter uma trilha personalizada para já desenvolver os gaps que foram identificados dentro do processo de seleção. Isso você tem uma redução do tempo para a produção, ou seja, do tempo que essa pessoa entra até o tempo que ela está performando e trazendo resultados para a empresa, quanto menor esse tempo, melhor a produtividade e maiores são os ganhos. Além do aumento do engajamento. O colaborador entra, já vê que a empresa se preocupou com trazer as informações todas para ele, então isso é interessante também para o colaborador. Bom, performance talvez seja o processo mais tradicional que a gente vê nas empresas. Na maioria dos casos, avaliações de 90 e 360 graus, isso eu diria que é bastante difundido. Em algumas empresas é em Excel, em outras em sistema, mas em termos de processo, esse é um processo razoavelmente maduro. A avaliação orgânica, que é algo novo e que as empresas estão buscando, ela permite um ganho maior, porque você não tem um processo muito longo, seja de 6 meses ou de 1 ano. O feedback é dado na medida em que se conclui um projeto, pelo gerente daquele projeto, pelas pessoas que participaram do projeto, ou mesmo pelo cliente que foi afetado pelo resultado do projeto. Então, ao invés de esperar 6 meses para dizer para o funcionário que ele tem gap em determinada competência, para ele trabalhar daqui para frente, depois de 1 mês eu já consigo passar essa informação para ele e ele já consegue trabalhar de forma mais dinâmica. Então, uma avaliação orgânica, ela traz maior produtividade na medida em que os gaps são supridos de maneira mais rápida. Temos toda a parte também de gestão de metas, avaliação de potencial, os comitês de calibragem, que normalmente acontecem para verificar se as pessoas não ficaram todas muito bem avaliadas ou pouco. Então, normalmente faz-se essa calibragem e posiciona no 9 Grid Box, que é o que cruza, normalmente, performance com potencial, ou cruza 2 variáveis, onde permite identificar em 9 quadrantes como estão posicionados os colaboradores. E também a performance permite acompanhar as pessoas e os resultados. Aí na tela nós temos o 9 Grid Box, ele posiciona as pessoas, então consegue-se saber o resultado individual de cada um ou de maneira geral. O desenvolvimento também é uma outra vertente muito importante. Historicamente, algumas empresas gastaram muito dinheiro com o e-learning. Esse é um conceito que vem evoluindo, né? Normalmente começou com e-learning, hoje a gente enxerga um pouco mais do que isso. Muitas empresas gastaram muito dinheiro, investiram em conteúdo e acabou que esse conteúdo ou não era consumido, ou não era acompanhado, então tiveram muitos projetos frustrados nessas empresas, elas têm o pé um pouco atrás em relação a novos investimentos em desenvolvimento, mas é uma vertente que não tem volta, eu diria que é um investimento que tem que ser feito, e uma evolução do e-learning que a gente percebe que trouxe mais efetividade ao processo é a parte de gamificação. O que vem a ser a gamificação? A gamificação, na verdade, ela não é uma tecnologia. A gamificação é um processo no qual você dá desafios e dá prêmios. Então, aqui embaixo, nesse slide que vocês estão vendo, aí tem a Úrsula Castro, ela tem uma quantidade de pontos, conquistas. Então, não basta disponibilizar conteúdo, tem que promover o engajamento. E como promover o engajamento? Dando retorno para as pessoas que consumirem esse conteúdo. Então, se eu fizer esse curso, eu ganho 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos. E a empresa pode criar um catálogo. Se você tiver até 500 pontos, você ganha um pendrive da empresa, ou você ganha uma viagem, ou você ganha um dia de folga. Enfim, as empresas podem ser criativas, identificar aquilo que os seus colaboradores dão valor e que vão fazer com que eles se engajem para realizar os treinamentos, e vincula a sua ferramenta de learning com alguma bonificação para promover esse engajamento. Bom, para ser efetiva, tem que ser uma interface amigável e fácil.
As trilhas de aprendizado, o ideal é que elas sejam personalizadas. Não adianta chegar lá e ter 200 cursos para fazer. Bom, qual curso que eu vou fazer? O que eu deveria fazer? Tem que ser um conteúdo personalizado. Eu, como novo gerente de vendas, produtos que foram lançados, tem que conhecer o novo processo de venda, enfim, é uma trilha de desenvolvimento personalizada por cargo, por produto, ou até de maneira individual. Como eu já comentei antes, a parte de gamificação para engajamento, então não basta ter o conteúdo, é preciso que as pessoas consumam esse conteúdo, e também o gestor consegue acompanhar, isso dá uma forcinha também para os colaboradores que não estiverem tão engajados, do gestor chegar nele e falar, esse treinamento é importante para o seu desenvolvimento, temos todo o conteúdo disponível, gostaria que você executasse. Então, todas essas questões fazem com que esse investimento seja efetivo na medida em que ele é consumido e os gaps dessas pessoas são supridos. Em termos de carreira e sucessão, tem-se o perfil das posições, tem-se o perfil das pessoas. Algumas posições são mais críticas, é possível identificar isso, e você tem que ter mais atenção a essas pessoas. Você monta um pipeline de liderança, ou seja, quais são as pessoas que, em saindo os nossos líderes, estariam preparadas, e pode, inclusive, investir em treinamentos, como eu falei antes, em trilhas de desenvolvimento para essas pessoas, para que elas se tornem líderes. Então, carreira e sucessão também é um ponto bastante interessante, tanto para a empresa de estar preparada para eventuais turnovers de talento, quanto para o funcionário estar engajado na medida em que ele consegue perceber possibilidade de crescimento dentro dessa empresa. E tem que ser fácil, tem que estar tudo num só lugar, tem que ser bonito, tem que ser fácil de usar, porque os colaboradores não vêm de manhã para o trabalho querendo usar o portal de autoatendimento da empresa. Eles vão usar porque, de alguma maneira, atende a alguma necessidade dessas pessoas. Ou seja, eles têm interesse em usar. Essa é a dificuldade de se promover esse engajamento. Por isso tem que ser algo simples, fácil, bonito, direcionado, personalizado. É assim que as pessoas estão acostumadas no seu dia a dia e é assim que também o RH tem que prover as informações para essas pessoas. Bom, vamos falar um pouco de games. Para que serve games e como que os games são usados nas empresas? São usados para diversas funções, mas duas se destacam entre essas, que são os processos seletivos e treinamento e desenvolvimento. Posso usar um game também para fazer mapeamento de perfil, para um programa de sucessão, enfim, tenho outras aplicações, mas eu vou focar mais no uso de games para processos seletivos e ações de treinamento e desenvolvimento. Bom, esse, como eu mencionei, foi um processo seletivo bastante grande, com 300 e poucos mil candidatos, onde a tecnologia selecionada para fazer a primeira triagem foi a execução. Ele coloca o voluntário no papel do voluntário. Então ele entra no jogo e chega no aeroporto. Chegou da Suécia, da Alemanha. Você chegou no aeroporto, como é que você vai para a Vila Olímpica? Você vai de táxi, de ônibus, o ônibus custa tanto, o táxi custa tanto. Uma pessoa está com dúvida em onde fica a arena de boxe. Você tem dúvida nessa informação, você vai pesquisar e passar para essa pessoa, enfim. São diversas situações que o jogo coloca essa pessoa e ela vai tomando decisões e no final essas decisões permitem que se monte o perfil de competências, no caso específico desse jogo, aderência aos valores olímpicos. É uma fase online, normalmente acontece, aqui eu não estou falando já dos Jogos Olímpicos, estou falando de maneira geral, os games, quando usados em seleção, acontecem antes ou após a primeira triagem, então pode ser feito para todo mundo, e aí se faz a triagem baseada no resultado do game, ou faz-se uma triagem primeiro e aplica-se o game apenas num conjunto já mais restrito de pessoas. Normalmente é uma atividade de 60 minutos e o resultado é medir aderência a competências. E você identifica pontos fortes e fracos. Não é possível num jogo você decifrar toda a vida desse candidato. Então, um jogo normalmente mede de 3 a 5 competências. Se há necessidade de medir mais competências, normalmente faz-se mais de um jogo, né?
É um processo mais interativo. Então, imagina que um jogo seria mais ou menos um DISC, que é aquele processo que eu avalio dominância, influência, conformidade, só que aqui eu estou aplicando uma nova metodologia. No fundo, o que eu estou mapeando é o perfil desse candidato. Como eu disse no começo, os desafios são os mesmos, vão mudando as formas. Se antes eu tinha que fazer uma entrevista e perguntar para ele, depois eu tinha um DISC, que era uma prova online, que ele respondia, eu conseguiria saber. Agora é um game, e isso vai mudando, isso vai evoluindo e novas tecnologias vão surgindo para se suprir esses objetivos. Uma vantagem do game é que o candidato não sabe como que ele está sendo avaliado, ele simplesmente toma decisões. São múltiplos caminhos, existe a opção de fazer isso mobile, normalmente faz-se um piloto para calibrar, para saber, você faz um game, executa com algumas pessoas para saber, não, todo mundo está saindo com esse perfil, ótimo, vamos calibrar esse game, e recomenda-se ele como um pré-diagnóstico, não como uma fase única do processo. Recomenda-se que ele faça uma triagem, mas que depois se certifique essas informações com entrevistas, mas é mais uma ferramenta para o RH para ajudar nesses desafios. Bom, existem games prontos ou sob medida. Games prontos, nós temos um catálogo de games aí que podem ser adquiridos, eu vou dar um exemplo de um game, e games sob medida que são feitos por necessidades específicas do cliente. Bom, esse é um game pronto, só vou dar como exemplo aqui, esse é um game de liderança, por exemplo. É uma situação bem interessante, um profissional acabou de assumir uma função, na equipe dele tem 5 pessoas, uma dessas pessoas, inclusive, concorreu com ele à vaga. Para essas pessoas, você tem uma série de medidas que você vê dessa pessoa, por exemplo, motivação, performance, conhecimento e tempo alocado, e cabe ao gestor, por exemplo, ele ter um budget de treinamento. Então, tem pessoas com menor conhecimento, outras são super alocadas. Eu vou gastar o budget para treinar aquela, para que ela possa alocar a outra super alocada. Tem um cara que está desmotivado, a minha agenda está cheia, eu vou desmarcar algum compromisso para marcar um feedback com essa pessoa, para ver se eu aumento a motivação. Então, neste game, o líder é dado um desafio para ele. Ele tem que manter a satisfação do cliente boa, ter eficiência e ter gestão de equipe. Sob o ponto de vista do jogador, ele está jogando para ser avaliado nesses indicadores. Mas sob o ponto de vista do recrutador, que vai avaliar a pessoa que jogou, ele está avaliando outras competências. Então, na medida em que ele joga esse jogo, você consegue obter o resultado de competências, que são boa indignação, se é um ponto forte ou fraco, se ele é um formador de equipe, pontos fortes ou fracos, se ele consegue lidar com pressão, como é que é o perfil de liderança dessa pessoa, e ele enquadra essa pessoa numa régua, onde ela é líder entre líder de si mesmo ou um líder de pessoas, ou seja, esse cara está preparado para assumir essa função de liderança. Então, esse é um exemplo de game pronto que pode ser executado em qualquer empresa para se avaliar perfil de liderança de pessoas da sua equipe. Esse é um outro exemplo já de um game específico. Nesse caso, foi feito para se avaliar e para certificar os vendedores da Vivo, que é um cliente nosso. Aqui no caso, pontos fortes, produto pós, essas empresas de telefonia lançam muitos produtos e os vendedores têm que estar constantemente atentos àqueles produtos. Agora é o WhatsApp gratuito, não é o WhatsApp gratuito, plano de um jeito, plano de outro. Então, a ferramenta de ter um game, tanto para que a pessoa seja treinada, quanto para que eu certifique que ela assimilou aquele conteúdo, é uma boa estratégia nesse caso. Bom, vamos falar também um pouco sobre People Analytics. O que vem a ser People Analytics e por que está escrito nesse slide que Analytics é crítico para os desafios de RH. Bom, este é um típico cenário de uma empresa, onde você tem a parte de folha, benefícios, pessoas que cuidam de recrutamento e seleção, outras de desenvolvimento, outras cuidam da parte de ponto, mas para você avaliar isso de forma estatística, você precisa cruzar todas essas informações. E muitas vezes estão em sistemas distintos, cabe ao Analytics, de forma simples, trazer essas informações e oferecer visões que permitam tomar decisões. Tem esse estudo do Bessing, da Deloitte, que ele
criou aqui o nível de maturidade de Talent Analytics. Esse nome é muito variado. Tem gente que chama de People Analytics, outro de HR Analytics, que é Recursos Humanos Analytics, outros de Talent Analytics, mas basicamente é o Analytics de pessoas. O Bersin, ele divide em 4 níveis de maturidade. O nível 1, onde as empresas têm os relatórios operacionais, esse percentual que são em empresas americanas, então isso quer dizer que 56% das empresas americanas estão nesse nível 1. Advanced Reporting já é um relatório proativo, então, ao invés de entrar em algum lugar e tirar um relatório, já tem um mecanismo que me manda relatórios. Advanced Analytics já é uma análise sobre os dados que eu tenho, e o Predictive Analytics é uma previsão, ou seja, ele usa dados históricos para projetar o futuro. Quais são os candidatos que eu vou conseguir ter melhor retenção? Qual que é a melhor trilha de carreira? Porque eu sei que as pessoas que adotaram essa trilha de carreira se deram bem, então a melhor trilha de carreira para aquela pessoa, daquele perfil é essa. Mesmo nos Estados Unidos, você percebe que esse maior nível é restrito a um pequeno número de empresas. O nível de maturidade depende também do nível de maturidade de gestão da própria empresa e do RH. Porque você só consegue evoluir na medida em que você tem os seus processos bem organizados, os dados desses processos correlacionados. Então, a maturidade de se obter ganhos de uma visão analítica é proporcional à maturidade da gestão e dos processos do meu RH. Bom, vamos ver alguns exemplos na prática. Essa é uma tela do nosso Analytics aqui, é uma visão de headcount. E o que nós procuramos trazer não foi 50 gráficos ou 20 gráficos, procuramos trazer uma visão simplificada que cruza informações de valores de folha de pagamento com desempenho. Então eu quero verificar desempenho por tempo de empresa, por exemplo. Quem que desempenha melhor? São as pessoas que têm mais tempo, menos tempo? Isso tem a ver com salário, quem ganha mais, quem ganha menos. Então todas essas correlações. E um diferencial que nós estamos trazendo aqui também são essas mensagens, que a gente chama desses alertas, que facilitam a vida do usuário. Ele não precisa ter a interpretação de todos os gráficos. É claro que ele pode ler e interpretar os gráficos, mas a gente já criou alguns gatilhos que, dependendo de determinadas informações, já avisa o usuário que ele tem problemas ou pontos que ele deva verificar com maior atenção. Esse aqui é um outro exemplo de Analytics, não vamos conseguir entrar nos detalhes, esse aqui é bastante rico, mas basicamente aqui eu tenho, onde está escrito que competência IND, são as competências individuais desse funcionário. Como é que eu cheguei a essas competências? Foram realizados vários games com os funcionários e com base nos resultados desses games, chegou-se ao percentual de competência em cada uma daquelas competências. Eu posso comparar isso com o mercado e comparo isso também com os meus indicadores de negócio, que é a parte mais importante. Ou seja, qual que é o faturamento desse vendedor? Está acima da média. Qual que é o índice de satisfação do cliente desse vendedor? Qual que é o tempo médio de atendimento desse vendedor? Quantos atendimentos ele fez? Então, nesse sentido, eu poderia saber o seguinte, eu sou um diretor comercial, eu quero saber quais são as competências mais comuns entre os meus vendedores que performam melhor. Então, o BI, o Analytics, no caso, ele cruza informações de RH também com informações de negócio. Vai além de mostrar gráficos e números, incorpora análises baseadas nos objetivos de negócio. Bom, vou falar também um pouco sobre mobilidade. Esse gráfico ilustra bem, mas mais do que esse gráfico, no nosso dia a dia, a gente consegue perceber isso claramente, que tem reduzido o uso de computadores e aumentado o uso, principalmente de smartphones, tablets, aumentou, mas a gente percebe uma certa estabilização. Esse aqui é um dado de outubro de 2016, imagino que essa curva, pelo histórico aqui, vai continuar aumentando. Isso quer dizer que investir em mobilidade torna-se imperativo, na minha opinião. Hoje, um funcionário de vocês, das empresas de vocês, tem acesso a redes sociais, a WhatsApp, a uma série de coisas. A pergunta que eu faço é, o que de RH está no bolso dos seus funcionários? Se a resposta for, ainda não temos nada disponível,
é um alerta, essa é uma tendência, esse espaço precisa ser ocupado porque outras áreas já têm oferecido. Se a gente vai na área de vendas, na área de logística, você percebe que o vendedor já está com soluções mobile, onde ele vê os contratos, vê propostas. A área de logística já tem posições GPS, onde que vai entregar. E o RH, o que a gente percebe no mercado, ainda está um pouco atrás. É uma área que não investiu tanto em trazer facilidade para os seus colaboradores baseado nessa tecnologia. E o que a mobilidade pode ajudar o RH? Basicamente em autoatendimento, ou seja, o próprio funcionário fazer essas operações, descentralizar as atividades. Com isso a gente tem o ganho de produtividade. Eu não preciso mais saber quem pediu férias, quem aprovou, isso é papel do funcionário, do gestor. Para que vai chegar um papel? Eles fazem, o funcionário solicita no mobile, o gestor aprova, o funcionário pode bater ponto, ele bate no mobile, bate ponto no mobile, faz sua avaliação de performance no mobile, enfim, uma série de questões. Praticidade para os gestores e colaboradores. Como eu falei lá atrás, podemos ter um recrutamento colaborativo, então o gestor agora pode no seu celular ver os candidatos, ver quem são as melhores pessoas, aprovar essas pessoas. Isso traz muita produtividade. Pode também ter relatórios e dashboards, em vez de pedir um relatório para o RH, ele pode ter isso a qualquer momento dentro do seu bolso. E uma outra vertente também é mobile learning, principalmente em grandes centros, o pessoal perde muito tempo no deslocamento, em metrô, e poderia aproveitar esse tempo para se capacitar. Hoje já tem soluções que são online, soluções que você consegue fazer download de conteúdo, então já existe bastante opções nesse sentido. Aqui tem algumas telas, a LG tem um aplicativo, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, chama Gente Mobile, está disponível para iOS e Android, então basta digitar lá Gente Mobile. Tem uma versão demonstração também, vocês podem conhecer. Aqui tem algumas telinhas só para ilustrar e tangibilizar isso que eu estou falando. A primeira aqui é a parte de recibo de pagamento, onde ele pode ver, emitir o seu recibo. O organograma, onde ele consulta os seus superiores, os pares, consegue já se conectar, ter o catálogo de telefones e contatos dessas pessoas. Nessa última atividade, todos os fluxos pendentes, então requisições de pessoal, solicitação de reembolso de auxílio creche, mudança de planos de benefício, enfim, uma série de processos que podem ser automatizados e executados via mobile. Aqui também temos a parte de marcação de ponto, visualização da equipe, o perfil da equipe para o gestor. Bom, a tecnologia mobile é muito boa, muito legal, mas ela não funciona sozinha. Não adianta você disponibilizar um aplicativo, fazer uma campanha interna, colocar no mural, gente, usem a nossa solução que o RH providenciou para vocês, ela é a melhor do mundo. A adesão, na minha opinião, é o principal desafio. Não basta só essa comunicação. E normalmente a adesão se dá na medida em que o usuário percebe algum ganho. Ou alguma coisa ficou mais fácil, ou ficou melhor, ou mais rápida, ou mais barata. Um exemplo bom é pagar a conta. Antes, para pagar a conta numa versão web, você tinha que digitar lá o código de barra de 40 números. Agora, com o celular, você aponta o celular para o boleto e paga a conta. Bom, isso faz com que a pessoa sinta um ganho e ela mesma, por si só, vá atrás de usar aquela facilidade. Então, um dos desafios do mobile é conseguir essa adesão. E o que a gente percebeu, que algumas coisas trazem mais ou menos, mas uma coisa que traz muita adesão são dois fatores, a parte de ponto e a parte de push. O que seria o ponto? O ponto é a marcação no próprio mobile. Então, você determina um raio a partir da sua empresa, 500 metros a partir daqui, a pessoa pode bater o ponto. Então, o cara percebe facilidade. Em vez dele pegar uma fila, ou a hora que ele está estacionando o carro, ele já consegue bater o ponto, ele percebe vantagens. Isso traz adesão. Uma outra coisa interessante é a parte de push. Principalmente, por exemplo, push podem ser variados. Podem ser desde parabéns, hoje é o seu aniversário, a empresa deseja muitas felicidades para você, como push de ponto, por exemplo. Uma empresa que quer controlar a hora extra pode dizer, você voltou do almoço
1h35, você tem que sair 5h35. Você já fez seu trabalho, vá para casa descansar com a sua família, manda um post para esse funcionário avisando que daqui 5 minutos a estação de trabalho dele vai travar, por exemplo, para que ele não possa fazer hora extra. Enfim, existe uma série de... Suas férias estão vencendo, manda um push para o funcionário, uma série de facilidades, tanto para o funcionário dele receber essa informação de maneira mais fácil, quanto para o RH de garantir que essa informação que ele deseja passar para o funcionário foi passada para esse funcionário. O mobile pode se tornar seu principal canal de comunicação com os colaboradores e gestores. Se você conseguir adesão, você consegue entrar no bolso dos seus funcionários. Então, quando você mandar uma mensagem para ele, do mesmo jeito que aparece uma mensagem hoje no WhatsApp ou em qualquer outro aplicativo, esse funcionário vai ser comunicado naquele instante. Eu diria que este é um canal importante de comunicação, é um canal que praticamente, independentemente de ser chão de fábrica, da área operacional, administrativa ou da diretoria, hoje todas as pessoas têm um smartphone, então é um canal que está na mão das pessoas e acessível para todas essas pessoas. Bom, acho que conseguimos compartilhar aqui algumas informações, falamos sobre cloud computing, falamos sobre mobilidade, falamos sobre games, falamos sobre analytics. Vou fechar aqui falando um pouco mais da LG, para quem não conhece tanto a LG. A LG é uma empresa já com 31 anos no mercado, dedicados à gestão de pessoas, então faz tempo que nós trabalhamos com RH, somos mais de 500 colaboradores hoje, mais de 1,5 milhão de pessoas têm a sua folha de pagamento paga pelos sistemas da LG. Nesse ano de 2017, tivemos um excelente prêmio, que foi a empresa foi eleita a empresa do ano como o melhor fornecedor de RH, isso inclui todas as modalidades de fornecedores, de plano de saúde, de software, e a LG foi eleita em 2017 a empresa do ano. Fomos eleitos também top of mind para a solução de folha de pagamento no ano passado, e temos uma retenção muito grande dos nossos clientes, a gente faz uma pesquisa anual e 99% dos clientes recomendam a LG. Bom, esse é o conjunto de produtos que nós oferecemos, tem toda a parte aqui de folha de pagamento, cargos e salários, ponto, benefícios, recrutamento e seleção, performance, treinamento, medicina e segurança, várias ferramentas para ajudar, por exemplo, BI, gerador de relatórios, uma suíte completa. Temos hoje uma suíte completa de RH, incluindo o que a gente chama de Core RH e também a parte de HCM, toda integrada nas nuvens. Então, temos trabalhado muito nos últimos anos para consolidar essa solução. Espero que essas informações tenham contribuído e, mais uma vez, agradeço aí a participação de todos. Esperamos encontrá-los novamente no próximo webinar nosso, que vai ser no dia 20 de junho.